Apesar de se tratar de um componente antigo, o transistor digital ainda é pouco conhecido no meio técnico, principalmente pelos iniciantes nessa área de eletrônica. Se você quer conhecer ou aumentar o conhecimento neste dispositivo, segue assistindo esse vídeo comigo. Roda a vinheta. Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou lhe mostrar qual é a diferença básica entre um transistor digital e um transistor comum. Esse transistor digital ele já é antigo, é um transistor antigo, né? Há muitos anos que ele está na eletrônica, mas ele ainda é desconhecido de certa parte do pessoal da área técnica, porque vez ou outra chega para mim um questionamento sobre esse tipo de transistor, principalmente do pessoal mais novo, né, que está entrando nessa área de eletrônica agora. Então esse vídeo de hoje é justamente para isso, para poder você conhecer, para você que não conhece, ou relembrar para você que está esquecido sobre o transistor digital. Pois bem, qual a diferença entre o transistor digital e o transistor comum? A diferença básica é o seguinte: o transistor digital ele vem polarizado internamente por resistores. Acabou. Essa é a única diferença. Esse é o problema. Por quê? Como ele já vem com resistores internos, significa dizer que a forma de medir esse transistor é totalmente diferente do transistor convencional. Concorda comigo? Quando a gente vai medir um transistor convencional, o que é que a gente faz? A gente já está esperando, como resposta de leitura do multímetro, o valor da tensão da junção. Coloca lá na escala de resistência do multímetro analógico, X1, X10 ou X100, não é isso? Analisa pela escala LV o valor de onde a agulha, o valor de tensão de onde a agulha vai parar. E dali daquele valor de tensão na escala LV, nós tiramos a conclusão se realmente a junção de um transistor comum está boa ou não. Não é assim que a gente faz? Tá, mas isso é num transistor comum, por exemplo, um BC547. Quando o transistor é DTC, aí não é a escala LV que a gente tem que analisar, é a escala de resistência mesmo, aquela escala, a primeira escala do multímetro analógico. É lá que a gente verifica a condição da junção do transistor, no caso não da junção, mas dos resistores internos. Nós precisamos saber, essa é a verdade, se os resistores que polarizam a junção base-emissor estão bons, dentro dos valores especificados pelo fabricante. Então, olha a diferença. Em um transistor comum, os resistores de polarização entre base e emissor são externos. No transistor digital, os resistores de polarização entre base e emissor são internos. Eles já estão dentro do invólucro. O que significa dizer que quando você não conhece esse tipo de transistor e você tira ele da placa para medir, o que é que você vai diagnosticar? Que ele está com defeito? Concorda comigo? Por quê? Porque no transistor comum você já está pensando em encontrar uma baixa impedância, aí pega um transistor digital com resistores com valores em quilôohms, você vai condenar rapidamente esse transistor sem saber que trata-se de um transistor digital. Eu vou desenhar aqui na lousa o símbolo desse componente para que você já comece a se ambientar com os símbolos da realidade. Ele tem mais de um, com os símbolos dele, quando você encontrar nos esquemas elétricos, e ao mesmo tempo analisando o símbolo, quando for medir o componente, já ter uma ideia de medir de onde para onde e o que encontrar. Vamos lá? Vem comigo. Num transistor comum, nós temos a base, o terminal base, o terminal coletor e o terminal emissor. Coletor, emissor e base. Não é assim? No transistor comum? No transistor digital, nós temos a mesma coisa. A única diferença são os resistores de polarização.
vamos agora colocá-los em seu símbolo. O resistor de polarização, ele pode ser único, como é este caso aqui. Então você vai encontrar transistor digital, onde a base é polarizada por apenas um resistor. Este você sabe que é o coletor, este você sabe que é o emissor, né? E olha o detalhe. Então, no transistor digital, ele pode vir composto por um resistor interno, ou se não, por dois resistores internos. Então, você vai encontrar ele assim, ou ele nessa versão. Dessa forma aqui. Tá vendo? Então, eu tenho agora dois resistores. Eu tenho a presença de R1 e eu tenho a presença de R2. Deixa eu encerrar aqui para a gente ficar ciente que estamos dentro do transistor. Muito bem. Repare, neste caso agora, o que nós temos é o transistor polarizado internamente. Perceba que dentro do invólucro dele já existem dois resistores polarizando a junção base-emissor. Concorda comigo? Dê uma olhada. Se você apresenta aqui uma corrente, né? Veja que essa corrente vai fluir de R1 para R2, perra. E este nível de corrente aqui, ó, promovido no meio dessa associação série de resistores, polariza a base do TBJ digital. Tranquilo até aí? Muito bem. Perceba que nós estamos falando de um transistor NPN, de polaridade NPN. Como é que a gente sabe disso? Pela seta. Lá no módulo 11 da básica 2, você aprendeu que o transistor bipolar de polaridade NPN, a seta aponta para fora da base. É o que está acontecendo aqui, né? A seta está apontando para fora da base. Portanto, esse transistor é NPN. Olha o detalhe. O transistor NPN digital, ele tem a seguinte inscrição: DTC. O C identifica que ele é NPN, entendeu? Então o DT é transistor digital, que é uma sigla que está em inglês. DT é de transistor digital. E o C indica para nós técnicos que o transistor é de polaridade NPN. Portanto, o DTC, vou colocar aqui, ó, o DTC identifica um transistor digital de polaridade NPN. Ele também pode vir com a inscrição DTD, D de dado, DTD. Então, ou DTC ou DTD. Tá vendo? Então, independente se fosse o DNPN. Então, é isso que você tem que colocar na mente na hora de pegar o transistor para identificar a referência. Eita, é um DTC. Opa, é um transistor digital de polaridade NPN. Eita, é um DTD. Eita, é um transistor digital de polaridade NPN. Geralmente, os transistores digitais são utilizados como chave eletrônica. Verdade. Os fabricantes utilizam bastante os transistores digitais para acionar cargas. Por exemplo, como esses relés aqui, ó. Dá para você ver aí, dê uma olhada, que cada relé possui um transistor de acionamento da bobina. Concorda? Então veja, onde a gente vai encontrar transistor digital? Vamos encontrar em placa de no break para acionar os relés de no break. Vamos encontrar em placa de fornos de micro-ondas. É muito comum você encontrar transistor DTC em placas de forno, placa de comando de controle de forno de micro-ondas, placa mãe de notebook. É fácil de você encontrar transistor DTC, placa mãe de TV também. Enfim, é comum. O transistor ele é comum. Essa é a verdade, né? Então, o que mais temos aqui em relação a esse transistor? Bom, vamos fazer um resumo rápido. O transistor DTC, ele é polarizado internamente. Dentro dele nós temos dois resistores. Na maioria das vezes são dois.
você tem modelos que só tem um. Esses resistores geralmente são em quilo-ohms, essa é a verdade. Eles podem vir com valores iguais, será um divisor de tensão. Ou valores diferentes, será um diminuidor de tensão. Ok? E que esse transistor, ele sendo NPN, é encontrado nas seguintes referências: DTC, DTC ou DTD. Então, o prefixo sendo DTC ou DTD significa que é um transistor, referência não, prefixo, né? Digital de polaridade NPN. Muito bem, então está aqui explanado o transistor digital NPN. Esse transistor também tem outro símbolo que você deve conhecer, porque em alguns esquemas elétricos do curso de forno de micro-ondas que a gente analisa aqui, ele vem com o outro símbolo que eu vou desenhar aqui. Então é bom que você fique antenado ou antenada sobre o outro símbolo. Se você não encontrar o símbolo dessa forma que eu desenhei, você vai encontrar o símbolo agora dessa outra forma que eu vou desenhar. Então veja só. A outra simbologia é muito semelhante a uma porta lógica digital, que a gente estuda aqui no curso de eletrônica digital, chamada NOT, que é a inversora. Então, perceba, a porta NOT, ela tem a seguinte simbologia. É um triângulo com uma bolinha, tá vendo? E dessa forma, nós temos a porta NOT. Isso aqui é a porta NOT, tá? É uma porta inversora. O símbolo do transistor digital DTC, ele também é parecido com o da porta NOT. Só que a porta NOT, na realidade, a simbologia dela é só isso aqui. O símbolo do transistor digital, ele tem um terceiro pino. Então perceba, esse terceiro pino, ele vai ser chamado de GND. Então perceba agora, essa simbologia identifica um transistor digital de polaridade NPN. Então nós temos um terminal, é a base. O segundo terminal é o coletor. E o terceiro terminal é o emissor. Esses terminais, eles são chamados de entrada, saída e GND. Entrada para a base, IN. Saída para o coletor, OUT. E GND para o emissor, GND mesmo, que é o ground. Então é assim mesmo, tá vendo? IN, OUT, GND. E esse GND é terra. No transistor digital DTC ou DTD é terra. Então eu vou abrir parênteses e colocar aqui a polaridade negativa. Se a gente vier para esse símbolo aqui, é a mesma coisa, não muda não. Então essa simbologia, fique antenado nela, que ela vem tranquilamente nos esquemas elétricos, que eu tenho um esquema elétrico aqui de forno micro-ondas com ela. E essa simbologia é mais comum, tá? Então aqui, isso aqui se repete. A questão do IN, OUT e GND se repete. IN aqui na base, OUT no coletor, GND no emissor. E GND, abre parênteses, negativo. Fica antenado nisso, porque quanto mais você conhece da simbologia do componente, mais fácil fica de você tanto analisar o esquema elétrico, como fazer medição lá na placa também, né? É necessário ficar por dentro da simbologia. A simbologia diz muita coisa sobre o componente. Portanto, nunca negligencie a simbologia de um componente, porque ela lhe ajuda bastante, tanto na hora de analisar esquema elétrico, como também na hora de fazer medição. Olha ele dizendo que aqui no coletor é OUT. OUT é saída. De quê? Do que entrar. Então a condição que eu tiver na entrada
eu vou requerer na saída. E, claro, o terceiro pino é ground, é o terra, é o GND negativo. Ok? Então tá aí explanado para você o transistor NPN, o transistor digital de polaridade NPN. Eu agora vou aqui para a TV mostrar para você um transistor digital NPN fisicamente, para você ver ele fisicamente e identificar a sua referência, e na sequência nós vamos ao datasheet deste componente, verificar o valor de seus resistores internos, como também outras informações técnicas que a gente, claro, é um transistor, a gente tem que conhecer, né? Então, não sai daí não. Continua assistindo o vídeo comigo, que eu agora vou para a televisão para poder analisar o transistor que está aqui embaixo do microscópio junto com você. Vem comigo. Esse transistor que está aqui embaixo é um DTC 102, ou seja, ele é um transistor digital, onde a indicação C identifica que ele é um transistor NPN. Então, perceba aqui na tela da TV que ele tem escrito C102. Então, o C é o prefixo e o 102 é o radical. O M é o sufixo dele. Então, perceba que o prefixo identifica que ele é um transistor NPN. Ele é um transistor digital com a letra C identificando que ele é NPN. Portanto, ele é um DTC, transistor digital NPN, porque a letra é C. Muito bem. Outra forma também de identificar um DTC é pelo invólucro dele. O invólucro dele geralmente é o TO92S. Existe ele no invólucro TO92, que é o mesmo de um transistor BC comum. Mas a maioria dos DTCs, dos transistores digitais, eles vêm com o invólucro com dois chanfros. É esse chanfro aqui na frente e um chanfro aqui atrás. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você, virando aqui este componente no microscópio. Perceba, olha, você nota que ele é chanfrado nas costas também, tá percebendo? Existe um chanfro nas costas, ou seja, ele é um transistor quase quadrado, tá vendo? Enquanto o encapsulamento TO92, ele tem um encapsulamento arredondado aqui nas costas, o DTC geralmente não é arredondado, ele é assim, ó, reto. Então ele tem chanfro nas costas, na parte traseira, e tem chanfro também aqui na frente, ó. Tá vendo? Na parte da frente. Então fica fácil identificar esse transistor justamente por essa questão dele ser chanfrado tanto aqui na frente como ser chanfrado na parte de trás. Então isso até na placa facilita você identificar que já se trata de um transistor diferenciado e não de um transistor comum, porque o transistor comum geralmente vem no invólucro TO92 e esse vem no invólucro TO92S. Mais uma forma aí prática, né, de você identificar que trata-se de um transistor diferenciado, trata-se de um transistor digital que tem polaridade NPN com resistores de polarização interna. Rolando a página do datasheet um pouco mais para baixo, a gente percebe que o fabricante indica que o componente tanto pode ser fabricado na tecnologia THT, aquela que origina componentes com terminais, como na tecnologia SMT, aquela que origina componentes que tem juntas. Então aqui eu tenho 3 juntas, 1, 2, 3. Tá vendo? Esse é fabricado no invólucro SOT23, enquanto o outro que a gente viu agora há pouco no microscópio, ele é fabricado no encapsulamento TO92S. Então ambas as tecnologias, tanto THT como SMT, elas produzem o componente, o transistor DTC, para serem utilizados em circuitos eletrônicos.
Baixando um pouquinho mais aqui a câmera, a gente percebe que o fabricante nos informa, pela simbologia do componente, que ele é sim um NPN, tá vendo? Seta aponta para fora da base, como você aprendeu lá no módulo 11 do curso de eletrônica básica nível 2, né? Transistor NPN, o símbolo, a seta aponta para fora da base. Então é o símbolo de um transistor NPN, por isso a letra C. E que aqui internamente a base está polarizada por R1 e por R2, dois resistores internos a esse transistor bipolar, tá vendo? Esta é a base, este é o coletor e este é o emissor, chamado de input, que é a entrada, output, que é a saída, e GND, que é o ground, que é justamente o emissor. Então perceba que realmente pelo datasheet do fabricante nós temos a confirmação que aquele C102 é sim um transistor NPN com polarização interna e é um transistor digital. Aqui, mais um pouco abaixo, nós temos as principais informações que todo técnico em eletrônica precisa conhecer de um transistor. Não é verdade? Principalmente quando você vai substituir um transistor pelo outro. Então, as principais informações são tensão entre coletor e emissor, que é justamente a VCEO. Perceba que esse transistor está apto a ser polarizado com uma tensão na faixa de 50 volts DC no máximo, e que sua corrente de coletor IC é de no máximo 100 miliampere DC. Muito bem. Agora vamos atrás da próxima informação, que é justamente de quanto é o valor ohmico dos resistores internos, porque se nós queremos ou se nós estamos com dúvida em testar esse transistor, a primeira dúvida tem que ser tirada acessando o datasheet para poder verificar qual o valor desses resistores internos. Porque quando a gente for medir esse transistor, temos que encontrar o valor indicado pelo fabricante. Portanto, eu vou rolar a página para baixo para a gente identificar na tabela do fabricante qual o valor de R1 e R2. E aqui está a informação que nós precisamos para testar um transistor DTC, que é justamente o valor dos resistores internos. Perceba. Aqui nós temos dispositivo, ele indicando o dispositivo, e a série do dispositivo, DTC 101, 102, 103, enfim, vem até o último aqui, que é o DTC 124. O nosso é o DTC 102, lembra? Transistor digital NPN de referência 102. Pronto. Então a gente vem aqui para a sequência, identificar o valor de R1 e o valor de R2. Perceba, eu vou voltar com o dedo para seguir junto com você. DTC 102, essa linha do DTC 102 identifica um resistor R1 de 10K na base e o resistor R2 de 10K na base. Percebeu que eu tenho um divisor de tensão? Você estudou divisor de tensão no módulo 3 da básica 1, quando você estudou as funções do resistor. E das 4 funções que você estudou, uma delas é justamente ele como divisor de tensão. Dê uma olhada aqui, os dois resistores internos ao transistor DTC 102, na realidade são dois resistores de 10K. O que isso significa para nós na hora do teste? Que quando você for testar entre base e emissor, você tem que encontrar uma resistência de 20K. Por quê? Porque simplesmente os resistores estão em série, como dá para você ver aqui ainda na lousa. Perceba, se você coloca a ponta de prova positiva aqui na entrada, base, e a ponta de prova negativa aqui no GND, emissor, o multímetro deve registrar as duas resistências. Por quê? Porque elas estão em série. Veja se não é? Em série. Então, neste caso,
eu terei um valor de resistência equivalente a 10K. Note que é necessário configurar um instrumento para medir resistência, para que você obtenha o valor de resistência entre R1 e R2. Neste caso, seria de 20K. Muito bem. Então, visto isso, vamos partir agora para o transistor DTA. Entendeu lá? A questão do transistor digital de polaridade NPN. Não foi legal? Pronto, agora o que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos finalizar esse ensinamento com o transistor digital PNP, de polaridade PNP, o que é o par complementar do NPN. Para poder entender isso aí é muito simples. Você aprendeu lá na Básica 2, módulo 11, que um transistor PNP ele funciona igual ao transistor NPN. A diferença é que eu tenho que inverter as polaridades. Lembra disso? Muito simples. Então o que eu vou fazer aqui é justamente isso. Eu vou apenas inverter as polaridades e tudo que esse transistor aqui que a gente analisou fizer, o outro também vai fazer, o PNP. Então eu vou só inverter as polaridades dos terminais para que a gente agora simplesmente finalize com esse entendimento do transistor digital. Pois bem, vamos lá. O que temos? Bom, primeira modificação vai ser na seta. Então eu vou tirar a seta desta posição e colocar ela ao contrário. Não é assim? Lembra? No transistor NPN, a seta aponta para fora da base. No transistor PNP, a seta aponta em direção à base. E foi assim que você aprendeu? Então, neste caso, desenhei já a seta apontando em direção à base. O que nós temos? Um transistor PNP. O que muda mais? O que muda é justamente agora a questão da alimentação, concorda? No transistor NPN, eu polarizo o coletor com a tensão positiva e o emissor com o negativo da fonte, não é assim? No transistor PNP eu tenho que inverter a polaridade. Eu tenho que entrar com o positivo no emissor e o negativo eu conecto no coletor. Lembra disso? Tá lembrado? Tá lembrada? Então neste caso aqui, ó, perceba, o que vai mudar? O GND ele não vai ser negativo. O pino GND vai ser positivo. Ok? Muda mais alguma coisa? Não. Aqui continua sendo a entrada base. E aqui continua sendo a saída coletor. Então, in, out, GND. Como nós estamos falando de um transistor digital PNP, a sigla agora não é DTC nem DTD, é DTA e DTB, B de bola. Então, neste caso, vamos apagar o C e apagar o D. Pronto. E vamos colocar a sigla de um transistor digital de polaridade PNP. Então, neste caso, DTA ou DTB. Tranquilo? E tudo que a gente estudou para o NPN em relação à simbologia, é claro, tudo que a gente estudou em relação à simbologia, né? Serve para o transistor PNP, transistor digital PNP. Então, resumindo, no transistor digital nós temos entrada, saída e o GND positivo, porque agora a fonte de alimentação vai entrar pelo emissor do transistor e não pelo coletor. O transistor digital continua também com sua polarização de base interna, que é isso que faz ele ser um transistor diferenciado, é isso que denomina ele transistor digital. E essa polarização interna ela pode vir com um ou dois resistores, do mesmo jeito que nós estamos vendo aqui. O que mais? E quando o transistor passa a ser digital de polaridade PNP, ele muda de nome, DTA
ou DTB. Portanto, nós temos o DTA ou DTB, transistor digital PNP, ou o DTC ou DTD, transistor digital NPN. Analisando este encapsulamento, dá para você perceber que este arranjo array, ele na realidade possui dois transistores internos, e esses transistores, eles são de polaridades opostas. Perceba, é uma array que tem um DTA e um DTC. Você sabe muito bem que o DTA é PNP e o DTC ele é NPN. Então dá para ver aqui, ó, tranquilamente o DTC, no caso, né, a seta aponta para fora, o DTC é NPN, e na parte de cima o DTA, seta apontando para dentro da base, o DTA. Portanto, veja que este encapsulamento ele contempla dois transistores em par complementar, né? Eu tenho aqui o par, um transistor complementa o outro. Isso faz com que lá na placa esse tipo de componente ele ganhe espaço, né? Ele libera espaço para que a placa ganhe outros componentes. Então veja que essa configuração é utilizada porque ocupa pouco espaço lá na placa. Portanto, eu tenho este tipo de configuração, onde a array traz um DTA e um DTC, e tenho este outro tipo de configuração. Dê uma olhada. Aqui, essa array, ela só tem DTC. Então, dá para perceber aqui, ó, que esse transistor, ele é um DTC, e esse outro transistor também é um DTC. Ambos apontam as suas setas para fora da base. Então é mais um arranjo que nós vamos ter aí no dia a dia, encontrar no dia a dia de transistores digitais nesse invólucro com transistores internos. Nós sabemos o seguinte, veja, esses transistores que estão aqui, transistores digitais, eles são polarizados por dois resistores internos. Então nesta configuração são dois resistores internos. Perceba que esta array, ela prima por seus transistores digitais possuírem apenas um resistor interno. O que significa dizer que a referência dessa array, muito embora os encapsulamentos sejam iguais, perceba, os dois encapsulamentos são iguais, ambos possuem 6 terminais. Mas na prática você vai encontrar essa com uma referência e essa com uma outra referência. O que quer dizer que no dia a dia você não vai poder substituir uma array por outra só porque ela tem 6 pinos, de forma alguma. Você tem que verificar a referência da array para poder substituir, porque você está vendo que uma pode vir apenas com transistores digitais com um resistor e a outra pode vir com transistores digitais com 2 resistores de polarização internos, o que significa dizer que uma array não faz a função da outra e vice-versa. Aqui nós temos essa array com a referência MUN 5237 DW1. Tá vendo? Então essa é a referência para essa array que possui resistores, 2 resistores de polarização interno para cada DTC. Eu vou baixar esta página para que você veja a seguir as referências mais comuns encontradas no dia a dia para esse arranjo de transistores digitais. E aqui estamos nós nos arranjos mais comuns das arrays de transistores digitais. Vamos começar aqui por essa. Veja só, aqui é o aspecto físico da array. Perceba que ela possui 6 terminais. Esses 6 terminais são do tipo asa de gaivota, como dá para perceber aqui, né? São 6 terminais do tipo asa de gaivota. E a case, na realidade, é de encapsulamento SOT 363. Tá? Então, esse é um tipo de array que nós vamos encontrar no dia a dia com os terminais asa de gaivota. 6 terminais asa de gaivota. Aqui nós temos outro tipo de case. Perceba que essa case ela tem um encapsulamento SOT 23, possui também 6 terminais,
mas os terminais já não são asa de gaivota, são terminais quadrados. Então esse é o tipo de terminais chamado quadrado, esse é o tipo de terminais chamados asa de gaivota. Ok, e o terceiro e último tipo mais comum que a gente encontra no dia a dia é o que tem a case com esse formato, que é o SOT 963. Perceba que há uma leve diferença, né, entre o SOT 563 para o SOT 963, né? Uma simples diferença. Os terminais continuam o mesmo, tá vendo? São terminais quadrados também, do mesmo jeito que a SOT 563. Muito bem, então está aí apresentado para você os encapsulamentos mais comuns das arrays que nós vamos encontrar no dia a dia. Portanto, lembre-se, aqui dentro que nós vamos ter são transistores digitais, configurados dependendo do tipo, né? Do tipo, quem vai dizer a referência, que pode ser com um resistor, com 2 resistores, ou pode ser com um resistor. Enfim, mas está aí cada array dessa com seu encapsulamento peculiar e com seus resistores, com seus transistores polarizados, os resistores que podem estar únicos ou duplos. Eu vou finalizar esse estudo analisando para você o circuito de entrada DC-in de um notebook. Então, geralmente, no circuito de entrada DC-in de um notebook, nós vamos encontrar um circuito de proteção baseado em transistores digitais. Portanto, não sai daí que eu agora vou para a lousa desenhar somente o circuito de proteção de entrada baseado em transistores digitais e analisar junto com você. Portanto, se você quiser aprender um pouquinho mais do funcionamento de circuito com esses transistores, os transistores digitais, continua assistindo esse vídeo comigo, porque agora eu vou para a lousa desenhar o circuito DC-in, a pequena parte de entrada dele, e analisar junto com você para você aumentar o conhecimento, principalmente na análise de circuito neste tipo de dispositivo, para facilitar, claro, a medição na placa, seja em qualquer placa que for. A análise que eu vou fazer aqui é para o transistor na placa de um notebook, mas a maneira dele se comportar, a forma do transistor funcionar, vai ser em qualquer placa, micro-ondas, no break, TV, enfim, aonde a gente encontrar esse tipo de transistor, ok? Então, vem comigo, sai daí não, acompanha aqui o raciocínio, que eu agora vou para a lousa desenhar o esquema elétrico.